Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu queria conversar com vocês. Como vocês podem ver, estou aqui num cenário diferente. A gente está aqui no quarto que a gente chama de escritório, né? Aqui na frente tem os livros principais assim que nós usamos para estudar, tanto os livros do meu marido em relação à engenharia, quanto os meus sobre educação. Eu recebi uma mensagem nos comentários de uma moça falando que ela ficava empolgada porque as pessoas falavam, ela queria falar com um grupo de amigas, se não me engano. Eu vou deixar aqui o print sobre estudo, concurso, enfim, faculdade, e as meninas católicas meio que incentivavam ela a não estudar, né, não sei se formar em relações a coisas do lar ou algo do tipo. E esse era um assunto que eu estava conversando com meu marido. Eu falei, poxa, eu preciso vir aqui no YouTube falar, né, com as meninas sobre essa questão. E não é aqui já tentando, né, alertar para que as pessoas não entendam mal e não venham me julgar nos comentários, porque isso é o que mais acontece sobre a questão da mulher carreirista, né? Aqui, principalmente, na cidade onde eu morava, não tinha tanto isso, né? As meninas que queriam seguir uma vida carreirista, elas saíam de lá para poder ir para cidade grande, né? Só que aqui em Belo Horizonte, o que a gente vê muito e não só aqui, né, mas em cidades grandes também, a gente vê muito o incentivo da mulher carreirista. Então sempre tem esse discurso, estude para não depender de homem, né? Então, quando eu conheci o meu esposo, eu fazia letras, né? Eu estava na faculdade de letras e uma das conversas que a gente sempre falava era em relação à educação de filhos, mesmo antes da gente namorar, e também sobre questões relacionadas à vida de estudos, à vida intelectual. Então, nunca me foi imposto a seguinte coisa: você vai ser uma mulher do lar, você não vai precisar estudar, você não vai precisar trabalhar. Mas era uma intenção nossa, porque ele estava lutando para que conseguisse um emprego para que eu pudesse ficar em casa cuidando dos filhos. Porém, era uma coisa que a gente sempre deixou acertado e é uma coisa pela qual sou muito grata, de ele saber que eu gosto de estudar. Uma das coisas que regula as minhas emoções é vir aqui ou sentar ali no sofá, pegar algum desses meus cadernos aqui, que são vários, e começar a estudar. Na época, eu tinha já, né, há 2 anos, acompanhando pessoas falando sobre vida intelectual, já tinha lido a vida intelectual, enfim. E para mim fazia muito sentido conhecer, né? Estudar para conhecer. E então eu fui tendo contato com santas filósofas, né? A minha maior santa de devoção é a Santa Edith Stein, que foi uma filósofa. E gosto muito, sou devota de Santa Teresa d'Ávila. Estou aqui falando, né, sobre vida de estudos no dia dela. Sou professora, então ela é minha padroeira de profissão. E eu acho muito importante a gente ver que, óbvio, né, tem casos e casos sobre questões de você ter vocações diferentes. Mas, para um católico, é até uma frase, né? Se tem que servir a Deus com a sua inteligência, estudar para ti é uma obrigação grave, do São José Maria Escrivá. E sempre ficou muito isso na minha cabeça. Por quê? A vida de estudos é para todos, diferente da vida intelectual, que é para mestres, professores, escritores, pessoas que precisam transmitir esse conhecimento, essa tradição, né, para outras pessoas. Então, a vida intelectual você estuda, mas você não fica só para você, você passa para os outros.
né? Tem muita gente falando sobre vida intelectual aqui, alguns dominando o assunto, outros nem tanto, mas é algo que eu ainda estou tentando descobrir, né? Se eu tiver essa vocação intelectual, é óbvio que esse passar para os outros começa em casa, né, com os meus filhos, e futuramente, quando eu não tiver mais os meus filhos para cuidar, passar para a sociedade, para as pessoas, para as paróquias, para as igrejas, para grupos de estudo, não sei. Quando eu tiver, óbvio, capacidade e bagagem para isso, e eu não dou aí menos do que 15 anos, no mínimo, para que eu possa sair para ensinar algo para outras pessoas. Apesar de ser formada em letras, né, de ser professora de literatura, eu tenho total consciência de que eu saí da faculdade com muita defasagem, muita. Tanto que vocês perguntam muito sobre a pós que eu estou fazendo. A pós que eu faço em Educação Clássica pela faculdade Serra da Mesa, que é coordenada, né, essa pós é coordenada pelo professor Joel Gracioso, que é um dos maiores professores que a gente tem no Brasil de filosofia. Então, nós temos alguns professores, né, atualmente o Clístenes Fernandes, o Henrique Elfes, Marcos Boeira, o próprio professor Joel Gracioso e um dos meus preferidos, que é o professor Fábio Florenci. Então, nós tivemos várias aulas. Ah, claro, o padre José Eduardo. Então, nós tivemos várias aulas até agora, falando sobre vários assuntos, como filosofia especulativa, moral das virtudes, trivial e quadrivial, né, as artes liberais. A gente teve 60 aulas com o professor Clístenes Fernandes e nós tivemos aulas sobre o Ratio Studiorum. Agora, né, eu estou tendo aula com o professor Henrique Elfes, falando sobre a literatura e a formação do imaginário. Nós tivemos também a formação da inteligência, da vontade e da memória e vários outros assuntos, né? Antropologia filosófica, enfim. São várias matérias nessa pós de um ano aí, onde a gente aprende assim, fundamentos básicos sobre metafísica, filosofia, lógica, sobre educação, como que funciona a educação, como que o nosso cérebro funciona, como que a nossa alma funciona, como que a gente recebe as informações e como que isso age dentro da gente. Então, é uma faculdade, uma pós-graduação muito rica e eu tenho plena consciência de que nesses meses que eu estou fazendo essa pós, eu adquiri muito mais conhecimento do que eu tive em 4 anos de faculdade de letras. Eu acho que essa deveria ser, assim, o primeiro ano da faculdade de letras deveria ser essa pós-graduação. E já adquiri, né, vários livros aqui, tem várias bibliografias que remetem a muito estudo teórico, né, e isso é muito importante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o meu marido sabia que era meu sonho fazer essa pós, eu terminei a faculdade só por causa dessa pós-graduação e eu me sinto muito grata por estar estudando, né, tanto que uma das coisas que mais contribuíram, né, para que eu largasse o Instagram também, é para que eu focasse apenas nisso e parasse de consumir conteúdos rasos. Tanto que a gente escuta, por exemplo, falar sobre a bondade, a beleza e a verdade, e no entanto a gente nem sabe de onde veio isso, a gente nem sabe o que são os transcendentais do ser, né? E eu pude entender o negócio de uma forma muito profunda. Eu sei que tem muito a descobrir, né, muito a estudar, mas a carga de conhecimento que eu adquiri nesse ano estudando não serve só para que eu seja uma boa profissional futuramente, mas serve para a minha vida como um todo, a minha vida no lar, a minha vida conjugal, a minha vida como mãe, né, enfim, toda a minha vida, até mesmo para a regulação das minhas emoções. E é uma coisa que eu quero deixar de conselho aqui para as meninas. Eu sei que tem muita gente que fala assim, cuide do lar, aprenda. Sim, eu até falei em um dos vídeos aqui, dando conselhos, né, falando sobre ser mãe aos 23, eu dei conselho para as meninas jovens que são solteiras para meio que fazer um laboratório em relação à maternidade,
buscar alguma mãe, né, que você tenha contato para ajudar no tempo de puerpério, para você saber como que cuida de um bebê. Claro, né, aprenda a costurar um botão, aprenda a remendar uma roupa, aprenda a fazer comida. Esses dias eu fiquei muito feliz que eu pela primeira vez eu fiz frango com mandioca. Parece uma besteira, mas eu fiquei extremamente feliz de estar desenvolvendo habilidades na cozinha que antes eu não conseguia fazer por conta desse vício nas telas, né? Eu ainda pretendo falar muito sobre esse vício nas telas e, claro, tirando o foco dessa questão de bolha católica, porque eu não quero ser a contra-bolha, né? A bolha anti-bolha católica. Mas o meu relato foi pessoal para que outras pessoas também pudessem tirar algum proveito disso, né? E eu sei que tem muita gente aí me julgando no TikTok, no Instagram, tem gente fazendo sequência de stories, metendo pau em mim. Tem gente que tá vindo me atacar no meu vídeo, falando que nem vai se dar o trabalho de assistir o vídeo, falando que eu tô julgando a igreja católica, enfim. Eu sou sanguínea, eu tiro o sarro das coisas. Estudar, meninas, é muito importante. Não só você desenvolver as habilidades no lar, se você futuramente se tornar uma mãe, né, isso vai ser extremamente importante. Mas você também desenvolver o seu intelecto. Você não é uma parideira que vai ficar apenas fazendo bolo e assistindo dorama. A mulher que gosta de assar bolo e ficar assistindo dorama eu sou do lar, eu vou casar com um homem rico e o meu marido tem que me sustentar porque essa é a missão dele. Por que eu acho importante estudar? Primeiramente, pelo seu intelecto. Você é um ser humano, Deus nos criou. Claro que homens e mulheres têm missões, vocações diferentes, mas nós temos inteligência. A mulher não nasceu sem inteligência, a mulher não nasceu sem intelecto. Claro, gente, é a missão mais importante da mulher, tá? Eu acredito nisso, que é você estar no seu lar, você educando os seus filhos, mas não se esqueça de que uma das nossas maiores missões é ser educadora também, né? Nós prometemos educar os filhos que Deus nos prometeu na fé da igreja. E não só nisso, mas também formar esse ser humano. É uma missão nossa, né? Tanto que hoje eu sou muito agradecida por ter o privilégio de ficar em casa. Porém, entra aí a segunda coisa que eu acho muito importante e que eu aconselho as meninas a terem uma profissão, a fazerem faculdade sim, ou então até se especializarem em cursos, sei lá, para aprender a ser cabeleireira, para, não sei, fazer pedagogia, fazer letras, fazer enfermagem, medicina, sei lá, o que vocês quiserem. E principalmente se você ainda está solteiro, namorando. Não é garantia de que você vai casar com essa pessoa, apesar de estar caminhando para isso. E a gente não sabe do futuro. Então, eu fico imaginando, se o meu marido falecer, eu conheço uma moça que ela trabalha com essa questão das moças católicas, das mães católicas que são viúvas jovens. E eu acho muito importante falar sobre isso porque não existe só viúva no mundão aí que ficou viúva jovem. Não, gente. Ainda mais para nós que somos abertas à vida, nós temos que pensar sim num plano B, caso acontecer do nosso marido cair de cama, adoecer, ou do falecimento, que claro, a gente não quer que aconteça tão cedo assim, mas a gente precisa entender que se um dia a gente precisar sair para trabalhar, a gente vai fazer o quê? Sabe? Claro, não tô falando que é só você ter um estudo que por meio da faculdade, que ter um diploma que vai te garantir isso, mas eu também falo na questão do estudo como algo muito importante para você, para o desenvolvimento do seu intelecto. Eu vou ler aqui um trecho da Elizabeth Lezeu, que ela fala já no início do seu livro sobre a questão da vida de estudos para a mulher. Esse é um dos trechos que eu mais sou apaixonada assim no livro dela. Ela diz o seguinte: o que costuma faltar à mulher é o juízo reto, o hábito de refletir, o trabalho de espírito pessoal e constante. A filosofia poderia proporcionar-lhe tudo isso, despojá-la de tantos preconceitos e ideias estreitas
que ela irá religiosamente transmitir aos filhos, muito em detrimento do nosso país, de nosso país. Então, assim, na França, né, a Elizabeth rezava muito pelo país, estava passando por muitas situações difíceis mesmo, e ela fala, né, sobre como você, através dos estudos, você consegue buscar a verdade. Eu não estou falando aqui que todo mundo vai ter vida intelectual, mas eu tenho preguiça de ler, mas eu tenho preguiça de estudar, eu não me concentro. Gente, tem muitas formas da gente fazer isso. Eu não estou falando para vocês aqui que é fácil. Eu aproveito a noite que o meu filho está dormindo para poder fazer meus estudos. Aproveito o fim de semana que Heron fica com ele, que ele sabe que os estudos são importantes para mim. Esse vídeo é uma conversa para levar vocês a refletirem. Não estou aqui incentivando vocês a serem carreiristas, a ir para o mercado de trabalho, mas uma coisa que eu acho muito importante: se você ainda não é casada, se você ainda não tem filhos, se você é uma moça solteira, por que você está colocando a sua vida, a sua expectativa num namoro que nem aconteceu e que você nem sabe se vai acontecer? Eu vejo muitas meninas que falam assim: eu abandonei tal faculdade porque eu estou namorando. Gente, não façam uma coisa dessa. E principalmente uma coisa que eu acredito muito: o homem que te ama, ele vai apoiar você naquilo que você precisa. E uma das coisas que a gente precisa é desenvolver nosso intelecto, sim, sabe? É buscar o juízo reto, é buscar entender. A gente precisa conhecer as coisas. Se a gente não conhece as coisas, a gente vive como se a gente estivesse no mundo e não entendesse o que o mundo do ser das coisas. Por que nós estamos aqui? Qual é a nossa missão aqui? Como que eu posso ensinar os meus filhos a não cair em falácias? Como que eu posso ensinar o meu filho a pensar corretamente? Então, assim, é uma das coisas que eu mais me preocupo na vida, é ensinar os meus filhos sobre isso. E tanto que uma das coisas que mais surgem aqui de conversa com meu marido é sobre isso. A gente passa horas conversando sobre estudos que a gente faz, sobre o meu curso, sobre tudo relacionado a isso. E eu fico muito feliz, porque eu não tenho medo de estudar, de fazer uma faculdade. Eu conheço muitas mães que estão começando a fazer faculdade agora, faculdade à distância, e se formando, e não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema em você estudar. Eu continuo sendo dona de casa, esposa, mãe, eu continuo tendo as minhas missões aqui em casa, mas o tempinho que me sobra eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou buscando alguma coisa. Eu estou dando esse conselho de coração a vocês que acham que a missão do meu futuro marido é me sustentar em casa, portanto eu vou ficar aqui numa boa e não vou me preocupar com nada. Gente, se preocupem sim, sabe? Estudem. Ainda que não seja para, nossa, eu vou estudar para ter um diploma, para ter uma profissão, para me precaver no futuro. Estude para que você busque fortalecer a sua inteligência, né? A gente conhece também muitas verdades através dos estudos, e desde os 18 anos eu tenho buscado essa vida de estudos com leitura clássica, com boas referências, e não pretendo parar. Ano que vem eu já ia soltar um spoiler aqui que eu não posso falar agora, mas mesmo com os desafios que me esperam ano que vem, eu pretendo muito continuar estudando. E aí eu sempre falo com o Heron assim: meu Deus, Heron, o que eu faço depois da pós? Eu quero que a educação dos meus filhos seja exclusivamente uma missão minha. É uma missão muito nossa, e a gente tem sim obrigação de buscar exercitar nossa inteligência, porque o mundo hoje está cultuando uma vida muito burra, né? Eu sei que a gente católico
tá muito preso dentro do nosso mundinho católico e os nossos amigos católicos e as famílias católicas que a gente tem contato, mas se a gente parar para pensar que o mundo não é católico e que a maioria das pessoas não são católicas e que é uma grande quantidade de meninas, crianças descendo até o chão, cantando funk. Se a gente vê o ranking de música, né, mundial, o ranking de música brasileiro, as pessoas brasileiras que recebem prêmios, a qualidade da educação, qualidade da formação, né, da faculdade, infelizmente. Então, quando a gente vê essa situação, a gente se entristece e a gente sabe que pra gente mudar alguma coisinha, nem que seja dentro do nosso lar, a gente precisa se esforçar um pouquinho e buscar os estudos. Eu quero poder vir aqui fazer mais vídeos dando dicas para vocês sobre estudos. Eu não sou especialista, tem alguns anos que eu estudo sim, né? Provavelmente no mínimo uns 6 aí que eu estou lendo, estudando sempre que posso, sabe? Buscando cursos realmente bons, e eu acho que eu posso ajudar pessoas que estão nesse iniciozinho como eu, né? Como eu falei para vocês, talvez um dia eu tenha a oportunidade de viver seriamente essa vocação intelectual, né? Porque é uma vocação onde você está imerso naquilo ali e é praticamente só aquilo ali. No entanto, eu sei que a vida de estudos é para mim. Eu busco muito isso, né? Ao invés de estar imersa nas telas, buscar as coisas mais palpáveis, mais reais, de buscar um conhecimento mais profundo sobre as coisas, não ficar só na superficialidade de uma sequência de stories, uma sequência de posts de algumas pessoas. Então, assim, são frutíferos? Muitos são, mas é muito mais frutífero você colocar sua cabecinha para trabalhar, sabe? Tem muita mulher que acha que pode pegar coisa mastigada, tá? Você pode pegar, mas você também pode buscar você mesmo o conhecimento. E eu acho muito ridículo quando eu vejo essas mulheres achando que, sabe, vou aqui, eu sou do lar e eu não vou buscar nem ler um livro, sabe? Não tô falando aqui dessa questão de todo mundo ser intelectual, não tô falando aqui sobre você estar enfiada nos livros enquanto seu filho está precisando de você, enquanto sua casa está suja, enquanto sua casa está desarrumada. Eu estou falando de você buscar, sempre que possível, estudar sobre a fé, estudar sobre a maternidade, estudar sobre economia doméstica, medicina doméstica. Eu tenho um conjunto de livros aqui de medicina doméstica. Estudar sim sobre filosofia para buscar uma reta razão, estudar sim sobre alguns assuntos de doutrina católica, busque ler os documentos da igreja, busque, sei lá, tem tanta coisa legal pra gente estudar e que vai ser extremamente necessário para a nossa vida enquanto mães, enquanto esposas, enquanto celibatárias, enquanto religiosas. Então, assim, não caiam nessa de que, porque eu vou ficar em casa, eu não vou precisar estudar. Use tudo aquilo que Deus te deu, toda essa potência que você tem, transforme isso em ato, faça com que honre aquilo que Deus te deu, que é a sua inteligência. E busque também a fé, a vida de oração, né? Uma vida de estudo sem uma vida de oração, ela é incompleta. Então, busque diante de Deus isso também. Se inspire nas santas que também estudaram e pensem sobre isso. E também não tenham medo de fazer uma faculdade, de ter um diploma, não. Você pode precisar no futuro. É um conhecimento que você também pode, né, utilizar no futuro. A minha irmã, hoje, ela é solteira e ela faz enfermagem. E ela aprende tantas coisas legais sobre cuidados com o bebê, cuidado com os idosos,
sobre tantas coisas que podem ser úteis para ela, mesmo que ela não exerça a profissão no futuro. Então, assim, eu acho que muitas das coisas que nos atrapalham também nessa questão de você escolher, você acha que a sua vocação é o matrimônio, e aí você fica tanto na expectativa de encontrar uma pessoa, e essa pessoa nunca chega e você nunca se desenvolve. E aí quando vem no susto uma pessoa para você casar, você não desenvolveu, você ficou naquele mundo das ideias, muito Madame Bovary, um romancezinho, eu quero um carinha para casar, entendeu? Então, não faça isso consigo mesmo. Eu até costumo falar com as meninas solteiras, as minhas amigas solteiras, que eu só encontrei Heron quando eu tirei da minha cabeça essa vontade louca de namorar e de achar alguma pessoa. E quando eu coloquei na cabeça, vou pra Canção Nova e virar missionária e doar a minha vida inteira a Deus, apareceu uma pessoa. Então, assim, pare de pensar sobre isso, desenvolva as suas habilidades no lar, nos estudos, no intelecto, que talvez se você nunca pegou no livro, isso para você vai soar muito estranho. A gente tem uma visão muito brasileira de estudo, no sentido de tenho que estudar para fazer uma prova e depois o conhecimento se esvai. Mas não é isso, a vida de estudos é muito mais profunda do que isso. É isso, eu espero que essa conversa tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu não quero parar por aqui, eu quero falar mais sobre isso futuramente. E, enfim, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.